Olá pessoal, bom dia a todos vocês, espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Silvia de Geografia, Hoje infelizmente eu não estou de forma presencial aí com vocês, mas preparei esse material para que vocês possam, de uma forma diferente, assistir essa aula sobre as camadas internas da Terra, que compreende o capítulo 5 do livro. Eu gostaria que nesse instante vocês pegassem o material de vocês, do capítulo 5 e que fizessem uma visualização rápida sobre esse capítulo, certo? Na medida que eu for falando, vocês vão passando as páginas que têm condições de realmente acompanhar essa explicação. Agora eu gostaria também de deixar claro que não será o único momento que nós trataremos sobre esse assunto. Com certeza, quando eu retornar à sala de aula semana que vem, nós o retomaremos, certo? E esclareceremos as eventuais dúvidas. Após a aula, será, apresentado para vocês a atividade referente a essa aula de hoje, certo? Então, vamos lá? Vamos começar nosso dia, certo? Bom, como eu falei anteriormente, o nosso assunto é sobre camadas internas da Terra, que é o capítulo 5, que ele trata justamente sobre a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Bom, a crosta terrestre é uma camada bastante importante. Por quê? Porque ela é composta por rocha. É a camada mais superficial e também a mais estreita. Ela é muito importante para o nosso dia a dia. Por quê? Porque é onde nós vivemos, certo? É onde extraímos nossos recursos minerais, naturais, certo? Onde edificamos as nossas casas e cultivamos nosso alimento. Bom, posteriormente a ele, certo? Indo mais para o interior, nós temos o manto. O manto é a camada intermediária, certo? Onde se encontra o magma. O que é o magma? O magma é um material viscoso, incandescente e nada mais é do que rocha fundida, certo? É extremamente quente. É o que a gente chama de lava, quando ele chega até a superfície da Terra através das erupções vulcânicas. Bom, e a porção mais interiorana, que se encontra mais no interior do nosso planeta, é o núcleo, certo? O núcleo que provavelmente, segundo alguns estudos, é formado por níquel e ferro. Portanto, alguns autores também chamam o núcleo de NiF, que é a abreviação desses dois elementos químicos. Bom, então, com relação ao manto, eu gostaria de falar sobre um fenômeno que ocorre nessa esfera, certo? Nessa camada interna, que são as correntes de convecção. As correntes de convecção nada mais são do que o movimento de ascendência e descendência do magma. O que acontece? O magma, quando está próximo do núcleo, como o núcleo é a porção mais aquecida, o que acontece? Ele vai estar mais leve e aí ele tende a ascender para próximo da crosta. Só que a crosta não é tão aquecida, não é a fonte de calor, certo? Do magma. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar menos aquecido, ele vai estar mais pesado, ele vai tender a descender para próximo do núcleo. Esse movimento de ascendência e descendência, certo? É o que a gente chama de correntes de convecção. Nós podemos fazer uma analogia com relação a uma panela com água fervendo. A porção da água que está próxima à boca do fogão, que está mais aquecido, é a fonte de calor, vai estar super quente, Então, vai começar a formar bolinhas. Essas bolinhas, elas acabam subindo para a superfície da água. Quando chega na superfície, o que acontece? Vai estar longe da sua fonte de calor. Então, a água ela tende a descender para o fundo da panela. Então, esse movimento de ascendência e descendência é o que a gente pode comparar com as correntes de convecção que acontecem no manto, certo? Lembrando-se também que esse movimento é tão evidente, tão claro, que a panela, muitas vezes, quando a água está fervendo demais, a panela chega a tremer. Tamanho é esse movimento que acontece dentro da panela com a água fervendo, certo? Então, as correntes de convecção, elas têm uma função. Qual é a função delas? Fazer com que as placas tectônicas se movam. Professora, o que danado são as placas tectônicas?
E aí eu direi para vocês o que são as placas tectônicas. Elas são grandes porções ou grandes pedaços da crosta terrestre, porque a crosta terrestre ela não é lisinha, ela não é homogênea, ela é toda fraturada, ela é toda quebrada em grandes porções. Para você ter uma ideia, o Brasil, que é um país imenso, ele se encontra no centro de uma placa tectônica, quer dizer que ela é muito maior do que a América do Sul, certo? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O nome dela é a placa sul-americana, a placa que nós nos encontramos. Então essas placas, né, que são várias, são 14 mais ou menos, elas estão se movimentando sobre o magma, certo? Realizando movimentos, lógico. E esses movimentos, eles têm nome, tá? São divergentes, quando as placas se separam, o convergente, quando elas se chocam, e transformante, quando o movimento ele é lateral. Isso mesmo. As placas elas se afastam no movimento divergente, se chocam no movimento convergente e se afastam elas se movimentam lateralmente no movimento que nós chamamos de transformante, certo? Nós vamos ver que esses movimentos eles trazem muitas consequências para o dia a dia de algumas comunidades. Para vocês terem uma ideia, o limite divergente, segundo o livro de vocês, diz o seguinte: ele também é conhecido como construtivo. As placas tectônicas se afastam em função da formação de um novo fundo oceânico. Então, na medida que as placas se afastam, o que vai acontecer? O magma vai passar por essa fissura, por essa área de afastamento, vai se resfriar, vai se consolidar, vai se solidificar e vai virar uma nova rocha, formando um novo assoalho oceânico. Por isso que também o movimento divergente é conhecido como movimento construtivo, tá? No caso do limite convergente, que é quando as placas se chocam, certo? Ele é conhecido como destrutivo, tá? Provocando alterações nas duas placas que se confrontam, quer dizer, as duas placas que se chocam. Quando uma placa continental se choca com uma placa oceânica, a placa menos densa, ela é empurrada por baixo da outra placa, formando o que a gente chama de zona de subducção. Então, quando duas placas, o movimento convergente, elas se chocam, a menos densa acaba submergindo e a mais densa emergindo, formando o que a gente chama de zona de subducção. Bom, e aí nós devemos falar agora sobre o movimento transformante. O movimento transformante, ele é bem interessante. Nós temos um exemplo dele na Califórnia, certo? Nos Estados Unidos, através da falha de San Andreas. Eu sei o que vocês estão pensando, tá, meninos? Tem sim no jogo do GTA, tá? Já tô sabendo, já tô na frente de vocês. Tem esse jogo de GTA. Só espero que não seja violento, viu, minha gente? Mas vamos lá. Então, a falha de San Andreas nada mais é do que uma representação, do que um exemplo do movimento transformante. Bom, agora nós vamos falar sobre a deriva continental. A deriva continental é uma teoria desenvolvida por um cientista alemão chamado Alfred Lothar Wegener, em 1912, certo? Ele elaborou essa teoria da deriva continental. O que é algo que está à deriva? É que não tem rumo, como as placas tectônicas. Elas não têm rumo, elas estão se movimentando aleatoriamente. Enfim, só que ninguém sabia que isso existia. Alfred Wegener, ele percebeu o seguinte, que o litoral do Brasil, ele era muito parecido com o recorte do litoral africano, tá? Então, se a gente observar bem os mapas, a gente percebe que um se encaixa no outro, tá? E ele achou que aquilo ali não era uma mera coincidência. Outra questão também foi que ele soube de estudos que afirmavam que existiam ancestrais comuns a animais que viviam no Brasil e viviam na África. Então ele pensou, se existia um ancestral que era comum, que vivia nos dois continentes, é porque na verdade os continentes eram um só, certo? Então a teoria da deriva continental diz que num passado muito remoto existia um supercontinente que ele batizou como sendo Pangeia, certo? E o nome do oceano ele batizou como sendo Pantalassa, que por algum motivo que ele não soube explicar, esse supercontinente ele se dividiu nos continentes que existem hoje.
certo? Só que eu não soube explicar por que ele se movimentava, tá? Porque eu não tenho tecnologia suficiente para que ele pudesse explicar. Então ele dizia que a Pangeia inicialmente se dividiu em duas grandes porções, a Laurásia e a Gondwana. A partir daí, esses continentes foram se dividindo, se configurando os continentes que nós temos hoje, certo? Então, assim, foi muito inteligente, muito importante a teoria dele, só que infelizmente, como ele não soube explicar o porquê da movimentação das placas, o porquê da deriva continental, o porquê dessa tectônica de placas, a teoria dele foi desacreditada, tá? Foi engavetada, as pessoas não estavam acreditando naquilo que ele dizia. Enfim, depois da morte dele, depois dos 50 anos que ele morreu, alguns cientistas, certo, resgataram a teoria dele, certo? E através de estudos científicos e de tecnologias que surgiram com o tempo, puderam explicar o porquê da movimentação de placas, que nada mais é do que os movimentos das correntes de convecção, né? Através de estudos, eles perceberam que existiam essas correntes e que ela, na verdade, é que move a movimentação das placas, é que promove a movimentação das placas. E assim, foi importantíssimo para o estudo da geologia e da geomorfologia, certo? Então, foi basicamente isso. Ele batizou com o nome de Pangeia, o supercontinente, batizou com o nome de Pantalassa, o oceano. Inicialmente, a Pangeia se dividiu em Laurásia e em Gondwana. Depois, saiu se subdividindo nos continentes que nós conhecemos hoje. Então, a gente não pode falar sobre as camadas internas da Terra sem falar sobre os vulcões, certo? Os vulcões são